Olha, infelizmente, a gente vai falar de mais um caso de racismo em jogo da Libertadores. É inacreditável essa sequência aqui dos últimos dias. Dessa vez, em uma partida do Flamengo. O Cristiano Pinho está com a gente na linha, vai trazer os detalhes. Bom dia para você, Pinho. Oi, Sheila. Bom dia para você também. Bom dia a todos. E o Flamengo está cobrando providências duras por parte da Conmebol após mais esse episódio de racismo, pelo menos o quarto envolvendo jogos com brasileiros na Libertadores essa semana. Foi um fato que aconteceu no segundo tempo da partida entre Flamengo e Universidade Católica do Chile. Vitória por 3-2 do rubro-negro. E durante o segundo tempo, alguns jogadores direcionaram gestos racistas contra torcedores do Flamengo. Torcedores da equipe chilena acabaram fazendo menções até mesmo aquelas imitações de macaco, como já tinha acontecido no jogo entre Boca Juniors e Corinthians. Um torcedor especificamente foi até mais incisivo nessas imitações e não parou por aí. Vários torcedores do Flamengo acabaram sendo agredidos, arremessaram latas de bebida, pedras, entre outros objetos. E o rubro-negro, na nota que divulgou, cobrando providências a serem tomadas pela Conmebol, chegou a dizer que uma criança ficou ferida. Não disse exatamente qual era o estado de saúde dessa criança e qual a idade, mas um menino foi ferido durante esses ataques que foram direcionados aos torcedores rubro-negros. A Conmebol ainda não se posicionou. Uma pena, porque até mesmo aqui no Rio de Janeiro a comunidade chilena é muito grande. Aqui na Zona Sul tem vários chilenos que moram aqui, que vieram nos últimos anos e que se dão muito bem com os brasileiros. Uma pena que os rubro-negros tenham sido recebidos dessa forma. Olha, não dá para ficar desse jeito. Não dá. É inaceitável o que aconteceu e aconteceu de novo. E nesse caso aqui do jogo do Flamengo, a gente está falando de episódios que aconteceram de maneira bárbara. Primeiro, mais um caso de racismo. A imagem deixa claríssimo esse torcedor que faz ali o gesto de macaco, né? Fazendo claramente o gesto de macaco em direção aos torcedores do Flamengo. Depois a gente consegue ver nessas mesmas imagens o sinalizador que atingiu um idoso na cabeça. Um sinalizador que atingiu um idoso na cabeça, ficou ferido. E uma criança que foi atingida, a gente não sabe exatamente qual é o objeto, a suspeita é de que tenha sido atingida por uma pedra, muito próximo ao olho, quase pegou no olho. E essa criança ficou ferida, ficou sangrando ali, tem uma imagem, a gente até borrou a imagem, é uma criança, um menor de idade, mas a imagem é muito triste, é muito lamentável que isso tenha acontecido de novo. Que sequência, Megali e Carla. Nesses últimos dias a gente falou dos outros episódios também. Argentinos, teve o equatoriano, agora o chileno. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma onda de neonazismo, de xenofobia entre nossos irmãos latino-americanos contra brasileiros e de brasileiros contra brasileiros também. Porque infelizmente a gente vê isso acontecer em jogos aqui no Brasil. O que está acontecendo com o mundo? Eu repito a pergunta que eu fiz ontem. Nós pioramos? O futebol piorou? Ou nós melhoramos? Porque agora a gente dá atenção para essas coisas que sempre aconteceram e sempre acontecem. Não é porque a gente tem mais câmeras para filmar. Eu tenho a impressão que é uma mistura de tudo isso. Nós estamos mais vigilantes, mas o mundo está piorando, né? Há uma onda de intolerância, de ódio. E o futebol não é algo à parte da sociedade. A arquibancada reflete o que está acontecendo aqui fora, né? Não há razão para a gente querer que isso não aconteça também nas arquibancadas, mas é lamentável, é assustador. E segue repercutindo, em São Paulo, o ato racista no confronto entre Corinthians e Boca Juniors. Quem tem as informações, obrigado ao Cristiano Pinho do Rio de Janeiro, agora de São Paulo é o Bruno Camarão. Responsável por denunciar os gestos racistas do torcedor do Boca Juniors na última terça-feira em jogo na Neoquímica Arena, Felipe Nascimento Palma Cruz demonstra revolta. O argentino Leonardo Ponzo foi liberado depois do pagamento de uma fiança. E o corintiano de 23 anos, que é negro, relatou à Band News FM o que passou neste dia e entendeu o ato próprio como algo maior. Eu não fui a grande vítima, eu fui mais uma testemunha. Na filmagem, você vê que o rapaz está fazendo o gesto de macaco que ele já tinha feito, ele e uma senhora. E da segunda vez que ele insistiu e fez, conseguiram gravar e eu saí na filmagem. E na hora que o policial
chegou lá e falou, alguém tem que ir, eu não ia dar para trás. Foi uma ofensa com todo um povo. Não só eu, negro, mas imagina o tanto de preconceito que as pessoas não passam no dia a dia e ficam quietas. Ele abriu mão de assistir a partida, né? Pagou para estar ali. Foi uma partida importante, né? Um jogo internacional, e ele abriu mão por algo que ele considera importante, que de fato é muito importante. Foi de muita relevância essa atitude desse torcedor. Segundo o delegado responsável pelo caso, César Saad, as punições ainda são muito brandas, e de fato são. O crime de injúria racial, no qual ele foi enquadrado, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Pela lei brasileira, é permitido o arbitramento de fiança. E para o arbitramento de fiança, isso não é um valor assim, aleatório, você tem uma série de requisitos dentro da lei, de condição social, econômica. E uma exigência que eu fiz do consulado foi que eu pedi a ficha criminal dele na Argentina. Ele não tinha passagem pela polícia, por essa questão foi arbitrado um valor que, se fosse absurdamente maior também, eu estaria incorrendo aí em algum tipo de sanção por ter arbitrado uma fiança muito maior do que essa. Megali agora há pouquinho falava sobre como o futebol não pode ser tratado como um mundo à parte, por isso me incomoda tanto quando a gente fala que no Brasil a gente tem, aliás em outros países também, mas a gente tem um tribunal específico para isso, né? O Tribunal de Justiça Desportiva, como se fosse um mundo à parte. Não é. Não é. Gente criminosa tem que ser tratada como criminoso, né? Agora, infelizmente, de fato, o doutor César Saad falou sobre isso, a pena é muito branda. O sujeito paga ali a fiança, nesse caso R$3.000, e é liberado. E muito possivelmente vai ficar por isso mesmo. Será que daqui a um ano a gente vai lembrar desses episódios aqui? Nós, imprensa, temos obrigação de mantermos a vigilância em relação a esse assunto, cobrar lá na frente o que aconteceu. Mas será que realmente vai acontecer alguma coisa? E tem outra, né? Tem a cobrança individual, e dia desses a gente também teve esse mesmo debate aqui nesse horário, a cobrança individual, né, do sujeito que comete o crime, e a cobrança aos clubes. Eu conversava agora há pouquinho com a Lívia Nepomuceno, né, que é a apresentadora do esporte da Band e comentarista também, jornalista esportiva, e ela me contava o seguinte, Megali e Carla, uma multa para um time que diz respeito a uma regra mínima ali de um jogo na Conmebol, né? Por exemplo, atraso para o retorno num segundo tempo de jogo. A multa é de $50 mil. Sabe qual é a multa para o clube quando tem uma torcida que comete um ato como esse? $30 mil. Ela é menor do que qualquer infração mínima técnica relacionada ao jogo, relacionada... Como é que você quer que o time também tem um outro comportamento em relação à sua torcida? Como é que você quer desestimular que torcedores façam isso se a punição ao próprio clube é tão branda assim? Então tem as duas coisas. A punição é branda aos clubes e também a punição muito branda ao sujeito que comete esse tipo de crime. Bom, e para passar a régua por hora, voltaremos ao assunto. Aquele equatoriano que ainda não foi identificado chamou os torcedores do Palmeiras de macacos por várias vezes, né? No jogo do Verdão contra o Emelec, em Guayaquil. Ainda não foi identificado, a gente não tem informação se ele foi preso ou não.